Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Uma guerra desnecessária que matou cerca de 100 mil pessoas e quase extinguiu a tribo de Benjamim. Vamos procurar lembrar isto. Será que foi desnecessária mesmo aquela guerra ou, aos olhos de Deus, ela era necessária? Pois é, aconteceu. Não temos mais que ficar questionando fatos. Ela aconteceu, está registrado na Bíblia, no livro de Juízes. Aliás, um livro difícil de ser interpretado. O livro de Juízes é o relato histórico do que aconteceu, mas precisava acontecer, era vontade de Deus que acontecesse, poderia ser evitado. É uma série de histórias tristes que sempre tem um ponto de ação de Deus. E depois dessa guerra relatada ali a partir do capítulo 19, nós nos aproximamos do final do livro, do final da época dos juízes e início da era dos reis. Temos ali a história de Ruth entremeada na época dos juízes, não necessariamente ao final da época dos juízes, mas em algum lugar ali no meio, porque se trata do nascimento do bisavô de Davi. O pai era o Jessé, o avô era o Obed e o bisavô era o Boaz. Então, se trata do bisavô de Davi, que era o Boaz, e é uma história muito bonita, a história de Ruth, também conhecida na época dos juízes. E depois entra o livro de Samuel, que é uma transição, ainda começa na época dos juízes. O Eli julgou 40 anos, a gente não sabe como é que ele julgou, tudo isso precisa ser analisado. O Sansão julgou Israel por 20 anos. O que significa isso? Eu acho que ele não chamou uma pessoa sequer para dar um bom conselho, ou orientar, ou resolver uma confusão ou briga. Apenas que ele foi um líder nacional, uma referência numa guerra contra os filisteus. Apenas isto. O que significa que o Sansão julgou Israel? No conceito técnico do termo juiz, ele não foi um juiz. Depois vem o sacerdote, o sumo sacerdote Eli, que julgou Israel 40 anos. Julgou como? Ele foi um sumo sacerdote muito ruim, que conhecia a verdade, sumo sacerdote da linhagem de Itamar. Não sabemos como ele veio a ser sumo sacerdote, porque o sacerdócio era da linhagem do Eleazar e não do Itamar, e o Eli era da linhagem do Itamar. Então também houve qualquer coisa estranha aí na história que não ficou registrada. E aí vem a história do Sansão, né, que foi alguém que despertou uma luta contra os filisteus, e a Bíblia diz que ele começou a livrar Israel do jugo filisteu. Os filisteus dominaram terrivelmente Israel, porque Israel pecou, Deus os entregou. A história de Juízes é muito complicada de ser interpretada, principalmente à luz do Novo Testamento. Mas eu quero trazer algumas lições dessa situação do levita. Um levita de Belém de Judá, que era o local dele, onde ele tinha que estar, se deslocou, foi para as montanhas de Efraim, região montanhosa de Efraim. E lá em Efraim, ele estaria mais perto de Siló, onde estava a arca da aliança do Senhor e o tabernáculo. O levita, por conta própria, não havia rei em Israel, não havia um governo estabelecido, cada um fazia o que bem entendia. O levita, que inicialmente foi designado para ficar em Judá, ele foi para a região montanhosa de Efraim. E lá, peregrinando, a Bíblia diz, ele arranjou uma concubina,
que era de Belém de Judá. E ele ficou num relacionamento assim marital com ela sem legalização, não foi um casamento, não sabemos também porque ele não se casou. E aí ela se aborreceu dele e foi embora para a casa do seu pai, onde ficou 4 meses, voltou para Belém de Judá. Aquela concubina, não tem nem o nome dela na Bíblia. Na minha versão da Bíblia diz que ela se aborreceu do levita. Em outras versões, ela praticou o mal. Seja como for, ela não agiu como uma boa esposa, porque não era esposa. Talvez ela tenha entendido que o fato de o levita não querer se casar direito com ela, dava a ela a liberdade de ela fazer o que quisesse. Não sabemos, por algumas outras versões, talvez a Septuaginta e a King James também mencionam que ela praticou mal, ela procedeu mal, por isso ela foi para a casa do pai dela. Na nossa versão aqui do João Ferreira de Almeida, ela se aborreceu do marido. Então esses detalhes nós não temos. O fato é que ela também parece que não era boa coisa, nem o levita, nem ela, e então não pode dar bons resultados. Mas 4 meses sem ela, o levita sentiu muita solidão e resolveu se humilhar e ir buscá-la, e fez isto. A viagem demorava poucos dias, não era longe. Belém era perto de Jerusalém para o sul, e eles estavam perto de Jerusalém para o norte. Então, no máximo 2 dias de viagem, andando, mas o levita foi buscá-la. Ela recebeu bem e falou com os pais para receber o levita bem. E eles se alojaram ali 3 dias. No 4º dia ele quis sair, o pai segurou e ele ficou o 4º dia. No 5º dia ele quis sair, o pai segurou para comer de manhã cedo, mas lá pela Santa ele diz, não vou ficar aqui, eu vou embora. E foi, mas sabendo que não conseguiria fazer a viagem naquele restante de dia, então tinha que pernoitar em algum lugar. Foi quando os problemas começaram. Ele não quis pernoitar em Jebus, porque era uma cidade estrangeira, naquela época era estrangeira. Jerusalém tinha sido vencida na guerra de Josué, caiu na mão de amorreus, foi vencida novamente por Judá, mas caiu nas mãos de jebuseus. E nessa época dos juízes, ela não era de Judá, é a cidade de Jerusalém. Mas por ser de um povo estranho, o levita não quis pernoitar ali, então andou um pouco mais e foi pernoitar em Gibeá de Benjamim, que foi a desgraça para ele. Lá eles não tiveram acolhida, ficaram na praça até que tarde da noite um velho chegando do campo os levou para a casa dele. E parecia que tudo estava bem quando homens maus, jovens, são jovens que não têm o que fazer, que acordam ao meio-dia e, enfim, filhinhos de papai. Aqueles jovens são chamados na Bíblia de filhos de Belial. Eles se uniram para pegar aquele levita e abusar dele, praticando homossexualismo com o levita. O velho não gostou daquilo, segurou e fez o que pôde, mas como os jovens eram muito maus e estavam forçando a porta do velho, eles, por alguma razão, olha os critérios, né? Por alguma razão deram a concubina para eles. E eles que queriam ter relações homossexuais com o homem, se contentaram com a concubina. Então passaram a noite ali brincando assim de sexo, assim, assado, um monte de homens. Imagine, uma mulher servindo a um monte de homens, um estupro coletivo. E foi, passaram a noite. O levita e o velho ficaram com medo de sair na rua
enfrentar aquela turba de jovens e ficaram aguardando os acontecimentos, talvez torcendo, não sei se eles estavam orando, torcendo pela concubina. E de manhã cedo, ao raiar do dia, depois de ela ter sido muito abusada, ela veio toda quebrada, toda machucada e se prostrou e caiu assim no limiar da porta. O levita tentou levantá-la, aparentemente sentiu que ela estava morta, botou em cima do jumento e levou para a sua casa e terminou a viagem. Mas lá chegando, foi tomado de uma revolta muito grande. Quando viu que ela já estava morta, pegou um cutelo, um facão e partiu o corpo da mulher em 12 partes e deu uma parte pedindo que alguém levasse para cada uma das 12 tribos. Interessante, ele encontrou quem fizesse isso, provavelmente na terra dele ali, ou do ministério dele, onde ele já estava há algum tempo ministrando como levita. Ele já era conhecido e não teve dificuldade em arranjar 12 pessoas que levassem os pedaços de cadáver daquela concubina para alguma tribo. E era assim que eles faziam as notícias correrem. E quem levou contava a história. E o povo contava de um para outro, outro para outro, e a história foi sendo recontada para muitos e muitos outros, e até que a maior parte da população de Israel ficou sabendo daquela história. Houve uma revolta generalizada. Cada um que vivia no seu pecado, do seu jeito, longe de Deus, naquela hora sentiu indignação, sentiram sede de vingança, uma revolta, e se juntaram e formaram um exército de 400.000 homens de todas as tribos de Israel e partiram para Benjamim. Mas eu acho que eles teriam que ter atacado Gibeá, mas eles não queriam, eles queriam ser justos, e então avisaram a Gibeá e a Benjamim que entregassem somente os homens maus, filhos de Belial, que tinham praticado a maldade, para serem justiçados. Mas os anciãos, provavelmente pais daqueles jovens ali que praticaram a maldade, tomaram as dores dos jovens e disseram: o quê? Eles, essa gente toda, cada um pior do que nós, eles tão errados quanto nós, querem falar do nosso erro. Por que não se olham no espelho e veem os erros e pecados que eles estão cometendo? Agora eles se juntam para fazer justiça contra os nossos pecados e os pecados deles, e se indignaram. E aquele ambiente foi para todo Benjamim, e a tribo de Benjamim então se uniu para defender Gibeá, defender os jovens maus de Gibeá, a tribo de Benjamim toda. A tribo de Benjamim era tida como uma tribo guerreira. Eles gostavam de mostrar valentia e, entre outras coisas, eles se esmeravam em atirar com a funda uma pedra e ficavam treinando pontaria e acertavam um fio de cabelo à distância sem errar com a funda. Eram exímios guerreiros com a funda para atirar pedras, e eles eram valentes também no uso da espada, da lança, e resolveram enfrentar Israel. Eles reuniram 26.000 homens, Israel tinha 400.000, mas nem sempre o número é determinante. Israel então veio para a batalha, e naquele primeiro dia os benjamitas mataram 22.000 homens de todo Israel. Então a pergunta é: por que Deus permitiu que um povo que vinha fazer justiça, supostamente de forma correta, foram vencidos por uma tribo que supostamente estava errada em defender jovens que tinham praticado uma maldade explícita? Por que Deus permitiu? Mas permitiu. Perguntaram a Deus: vamos continuar? O Senhor diz: continuem a guerra. No segundo dia morreram mais 18.000, ao todo já 40.000 homens que morreram.
Porque Deus permitiu. Presta atenção na conclusão que eu quero chegar. E então o povo desanimou bastante, foi consultar a Deus, e eles consultaram, tinha sacerdote ali. E o Senhor respondeu: agora no terceiro dia vocês vão e eu vou entregar Benjamim nas mãos de vocês. No terceiro dia puseram emboscadas, a guerra foi feroz e Israel, por fim, conseguiu matar primeiro 18 mil de Benjamim, depois os outros que fugiram foram matando, mais 5 mil e por fim mais 2 mil. Então ao todo 25 mil de Benjamim foram mortos. 600 conseguiram fugir e se esconderam lá em cima de uma pedreira, e Israel pensou em ir lá e atacá-los até matá-los também. Mas aí caíram em si e pensaram: espera aí, é melhor a gente fazer vingança contra o restante de Benjamim. Aí voltaram e foram de cidade em cidade, de aldeia em Benjamim, matando velhos, velhas, doentes, crianças, mulheres, grávidas, enfim, mataram todos, inclusive os animais, de tanta ira que eles estavam. Por que eles estavam com ira? Por causa da maldade, questão de justiça, e porque Benjamim já tinha matado 40 mil, 10%, eles deixaram o dízimo caído ali, mataram 40 mil de Israel, então eles estavam mais irados ainda, então destruíram cidades e mulheres e velhos e crianças de Benjamim também. Então, além dos 25 mil de Benjamim que caíram, mataram também não sei quantas mil mulheres e velhos e tal. A gente não sabe ao certo, provavelmente ali devem ter morrido cerca de 100 mil pessoas naquela guerra. Por fim, eles ainda ficaram com pena dos 600 que sobraram, para não fazer desaparecer a tribo de Benjamim, e foram arranjar mulheres virgens. Não podia ser mulher. Para mim, eles não mereciam nada, aqueles benjamitas. Mulher que já tinha tido relações ou casada, estava muito bom demais para eles. Mas por que arranjar mulher virgem? Israel se preocupou em arranjar moças virgens para se casar com eles, e aí foi uma outra sequência de histórias esquisitas. Bom, no final, uma guerra em que morreram cerca de 100 mil pessoas e uma tribo quase foi extinta. Por que Deus permitiu isto? Vamos lembrar que eles estavam na época dos juízes. Cada um fazia o que bem entendia. Na verdade, todos faziam maldade, carnalidade e pecados contra Deus, ninguém prestava, e se caíram 10% de Israel, o dízimo dos 400 mil, morreram, eles também tinham culpa no cartório. Deus fez juízo contra os de Israel também, não só contra os benjamitas. E então aquela guerra matou muita gente como consequência de pecados, e a lição deve ter ficado para as próximas gerações. Não vale a pena a gente abrigar o pecado, e a gente tentar acobertar o pecado é pior ainda, e não adianta viver em pecado. Mais cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro, o pecado vai nos achar. A lição fica aí: o fruto do pecado, o salário do pecado é amargo, é muito pesado. Não vale a pena pecar, e não vale a pena acobertar o pecado. Vamos aprender isso. Deus nos quer com a vida reta, santa, dedicados a Deus, e muito cuidado quando você quiser se fazer de justiceiro e apontar o dedo para irmãos que estão em pecado, porque eles vão apontar para você os seus pecados também. A nós não é dado fazer justiça na terra, tirar o joio do meio do trigo. Cuidado, meu irmão, são lições que nós aprendemos. Deus sabe fazer justiça, Ele não depende de nós. Então, sejamos humildes, vamos salvar pessoas e não querer matar, julgar, destronar, derrubar governo, derrubar presidente da república. Isso não é papel para nós. Querer vingança contra autoridades do país. Nós temos que salvar pessoas. Nem Jesus veio
para condenar ninguém, ele veio para salvar. Que sejamos também instrumentos de salvação e não justiceiros querendo consertar o Brasil ou a igreja. Sejamos servos a serviço do Senhor em benefício da salvação de muitos. Salve um, seja instrumento para a salvação de outra, de uma família, e não para justiça e condenação. Cuidado com inversão de papéis. Deus nos chamou para sermos instrumentos de salvação e não de condenação ou de justiça aqui na terra.